Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times dos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1075. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Atlético Paranaense e Fluminense pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fluminense nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Segundo jogo: Confiança e Paysandu pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Confiança a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Paysandu nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Terceiro jogo: Floresta e América do Rio Grande do Norte pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Floresta a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o América do Rio Grande do Norte nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Quarto jogo: Náutico e São Bernardo pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Náutico a equipe teve 4 empates e 1 derrota. Já o São Bernardo nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Quinto jogo: Operário e Brusque pela Série C. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Operário a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Brusque nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sexto jogo: Sampaio Correia e Guarani pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Sampaio Correia a equipe teve 5 empates. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo: CRB e Novo Horizontino pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do CRB a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Novo Horizontino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Oitavo jogo: Corinthians e Goiás pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Corinthians a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Goiás nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Nono jogo: Bragantino e Cuiabá pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Bragantino a equipe teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Décimo jogo: Newcastle e Liverpool pela Premier League. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Newcastle a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota. Já o Liverpool nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 11º jogo: Chapecoense e Avaí pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Avaí nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12º jogo: Atlético Goianense e Vitória pela Série B. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Goianense a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 13º jogo: Atlético Mineiro e Santos pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. 14º jogo: Palmeiras e Vasco da Gama pela Série A. Aqui meus amigos, nos últimos 5 jogos do Palmeiras a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.